Shalom, povo de Deus, ó. Chegando mais uma vez aqui no pé do monte, né? Aqui no pé do monte assim. Ali, ó. A plaquinha Anhangava, né? Que significa morada do diabo, né? Mas nós decretamos já que é Monte de Sião, né? Subimos aqui já, ó, 69 vezes. Vai ser a vez de número 70 que nós vamos subir. É uma subida pesada, tem 1.500 metros de altura, 1.420. Né? A gente vai lá pro topo. Se vocês verem como é que tá o tempo, tá chovendo. Né? Ó, como é que tá lá para cima. Então tá tudo molhado. A gente tá com capas de chuva, já subimos aqui outras vezes com chuva. Tá chovendo assim que a gente fala, tá chovendo há dias. E a gente tá indo subir o monte. Por quê? Nós vamos falar nessa subida. Amém? Então nós vamos fazer uma oração para subir para não ter acidente. Para vocês verem como é que é importante o sacrifício, ó. Pastor Onadir tá com 64. 6.4. Meninão, né? Subindo um monte forte com a gente, né? Várias vezes subiu com a gente aqui. Mais de 30 já não foi? Acho que foi, não contei direito. É, mas então ele sobe porque ele sabe que lá em cima é lugar de intimidade, né, pastor? Sim. Amém, queridos? Amém, o Serginho, tá animado para subir ou não? Vamos que vamos. É? Olha lá, ó, Amém. Serginho, Glória a boiadeiro, ó o chapéu. Para levar uma E aí, Guilherme? Como é que é? Firme e forte para subir o monte ou não? Amém. Amém? Tá bem, queridos? Vamos lá, vamos que vamos. Aleluia. Glórias a Deus. Olha aí, queridos. Algumas horas de caminhada. E por que tantas vezes? São 70 subidas sendo completadas hoje. Aqui no começo é bem fácil, né? Aqui no começo, olha aí, sempre subindo, né? Mas aqui são poucos graus, pouco inclinado, mas daqui a pouco vai ficar bem complicado, né? Grampos nas rochas, quem já viu a gente subindo aqui, tem lugares de 90 graus de inclinação, é bem íngreme, né? E é uma batalha vir para cá toda vez. A gente tem que acordar às 4 horas da manhã. Então tem diferença em subir o monte ou só orar no quartinho, né? Pessoas que não gostam de ir no monte, né? A gente respeita a opinião de todos, mas aqui a gente está tentando passar os códigos, né? Dos profetas, homens e mulheres de Deus. Moisés teve experiências muito fortes no monte. Elias, Jesus. Moisés subiu ao monte, passou 40 dias lá. Quando ele voltou, o seu rosto era tomado de glória, né, por ter passado tempo com Deus. Quem passa tempo com Deus fica parecido com ele, não é verdade? E Elias, de cima do monte, ele venceu os 450 profetas de Baal e Azerá, né? Lá ele viu fogo cair do céu, né? Jesus subiu o monte muitas vezes, mas numa delas ele voltou com o nome dos 12 discípulos, né? Com revelação. No monte houve a transfiguração de Jesus. Moisés ficou tomado de glória. Alguns discípulos tiveram oportunidade de ver coisas maravilhosas sobre o monte com Jesus. E outros ficaram em casa e não tiveram tamanha experiência.
E hoje, falando de sacrifício, já vou falar vários versículos para vocês do Velho Testamento, do Novo. Não peguei todos, peguei alguns, só que são muitos. Não dá para usar aqui todos os versículos, senão fica muito extenso. Mas como é importante a subida no monte. Queridos, como é que Deus, lá no seu trono, consegue ver o interesse de seus filhos pela sua presença, pelo seu poder, pela manifestação do seu espírito? Ele precisa medir isso, tá? E eu quero que você tente raciocinar quais são os meios de Deus medir o teu grau de fome, de sede, de interesse, de dependência dele, né? E Deus olha para baixo e ele procura o sacrifício de cada um, a busca de cada um. Sabemos que a Bíblia fala de 4 níveis, né? Busque a Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de todos os seus recursos, sabe? Quando você deixa os prazeres desse mundo para buscar Deus com uma maior intensidade, sai de casa, anda 1 hora de carro, ou não sei quanto tempo você anda, né, para poder buscar Deus, vem em lugar desse, chovendo, escorregadio, perigoso, já encontramos cobra aqui 2 vezes, né, de vez em quando vem um helicóptero aqui buscar pessoas que caem, né, quebram pernas, essas coisas. A gente sobe com bastante cuidado, mas tem esses perigos. Deus consegue medir isso. Quando nós construímos a cabana e passamos lá naquele monte, 1000 dias e mais 370 dias dentro da cabana, né? 1000 dias no monte, mais 370 de cabana. Isso são mais de 4 anos de busca, 4 anos e meio. Fora que nós nunca deixamos de buscar aqui numa pancada só. Foi todo esse tempo. Ó, isso aqui, você colocar o pé aqui, você se afunda. Por isso tem essas pedras para você ir pisando, né? Mas muito escorregadio. Então você se suja, larga o carro lá embaixo, no nosso caso a van, né? Sobe. Então Deus, ele vê em 4 níveis essa busca. Ele vê no físico, você se cansa um monte para subir aqui. Teve pessoas que subiram aqui conosco que falaram que nunca mais subiriam. Então tem o sacrifício físico, tem o sacrifício emocional de deixar os teus afazeres, trabalho, família, esposa, de vez em quando a senhora está aqui, né? Os filhos, para estar vindo buscar a Deus nesse lugar. Aí tem o sacrifício financeiro. Você gasta para fazer essas buscas, gasta gasolina, pneu, óleo, o teu tempo, que é dinheiro, você está aqui entregando para Deus. Então, tudo isso é sacrifício, e Deus, sendo justo, né, sabemos que uma das características mais marcantes de Deus é a justiça, né? Então você tem o sacrifício físico, emocional, financeiro e o quarto, que é o espiritual. Você não vem aqui para você orar 15 minutos, né? Lá na tua casa seria muito fácil você entrar no quarto, como Jesus ensinou, não estou tirando o valor, a valia disso, né? Porém, o próprio Jesus que ensinou a entrar no quarto e fechar a porta, que é onde a gente consegue no cotidiano orar com mais frequência, né? Mas Jesus passava madrugadas no monte. Jesus ia para o monte com frequência e não chamava todos os discípulos, chamava os mais espirituais, Pedro, Tiago e João. Então por que isso? Se Jesus subia, se Moisés subia, se Elias subia, né? Andar com Deus tem o seu fruto. Enoque caminhou com Deus e foi arrebatado em corpo, alma e espírito, foi levado para a glória, não conheceu a morte, né?
Então, caminhar com Deus, você fica mais parecido com Ele, fica com o cheirinho dele, com a mente dele. Assim é. Então, tão importante estar buscando a Deus nesse santíssimo lugar. Agora, como é que Deus olha todos os quase 8 bilhões de habitantes da Terra? Como é que Ele vai liberar os seus mistérios, mantos e poder? Vai liberar para todos? Não. Deus vai enxergar a fome, a sede. Eu já preguei sobre isso, né? Isaías 44:3. Deus dá água para o sedento, né? Deus vai saciar, né, a tua vontade das coisas espirituais. Às vezes as pessoas não dão bola para Deus porque Ele quer falar, porque Ele quer fazer, e as pessoas, elas aceitam Jesus como Senhor e Salvador, mas lá no fundo, elas que querem cuidar do seu próprio nariz, elas que querem tomar suas próprias decisões, né? E não querem, na verdade, profundamente, que o Senhor esteja as guiando ao centro exato da tua vontade. Amém, queridos? Então, eu já vou passar para vocês os versículos que falam de sacrifício, voto, na Bíblia, que estão muito associados. O que é um voto, né? Por que as armas espirituais mais pesadas são oração, clamor, jejum e sacrifício? O sacrifício está lá no 4º nível, porque pouquíssima gente entende, usa, né, essa arma poderosa que é o sacrifício. Como que o Comando Águia nasceu? O Comando Águia nasceu dentro de uma cabana de oração no mato. O logo, tudo foi dado pelo Senhor, tudo foi revelado. Assim como todas as aulas dos cursos que nós fizemos, demoramos aí quase 4 anos para fazer as 210 aulas do Generais de Deus, treinamento de batalha espiritual avançado, curso profético, prosperidade bíblica, né, intercessão estratégica. Todos os cursos foram feitos debaixo. A Universidade do Espírito Santo de Unção foram feitos debaixo de revelação. Amém? E como é que você consegue ter um maior nível de revelação? Subir no monte, jejuando, orando mais, se consagrando, se santificando, né? Um sacrifício é você se tornar santo. Sabe o que significa santo no dicionário? Separado por Deus para propósitos divinos. Quer dizer, você é uma pessoa alistada para fazer a vontade de Deus. Então isso é tremendo. Pode ir contando aí, senhor. Aleluia, Jesus. Então, ó, pastor, subindo, já estamos claro, dia do treinamento, andando a meia hora. Pra gente, tem vários versículos da Bíblia. Exato. Ele deu muitos exemplos. Aqui só ouvindo a palavra de Deus aí com os pregadores, né? Testemunho de prosperidade através de sacrifício também, portas abertas, falando sobre Eu estou resumindo aqui com base no livro. livros e tal, é o assunto. A gente vai Do segredo principal que tá aí. andando e aprendendo uns com os outros. Isso é maravilhoso. Aqui é a hora de pegar uma água, aleluia. Senão, lá para cima não tem mais. Ó, Ele entendeu que pode. que chique, aleluia. Vamos pegar uma água agora. É boa para beber? Não sei. A gente sempre bebe, nunca deu nada, né? Mas vai saber o que tem lá para cima, né? Aqui a gente abastece e parte. Essa parte aqui, ó, olha o tipo da escada. Começa a ficar bem mais íngreme, né? E aumenta o grau de dificuldade, lógico. Então, com certeza, Deus olha para você e vê que você está fazendo isso tudo por Ele. Hoje, no caso aqui, eu estou filmando, estou mostrando, mas de 70 vezes, a maioria das vezes, ninguém nunca viu a gente subindo aqui, ainda mais nesses horários, né? Agora são o quê? 6h40? É. 6h45 da manhã. Olha que legal. As pernas já estão doendo, né? Aleluia, Jesus.
O preço está sendo pago. Então, se você tem áreas da tua vida, tá? Tanto na tua saúde, quanto no emocional, não consegue ser feliz ou não prospera financeiramente, é sempre debaixo de juros, às vezes até com agiota, banco, cheque especial, sabe? Não consegue comprar a tua moradia. Estava conversando com meu irmão ali, dizendo que tem pessoas que passam a vida inteira para conquistar uma casa. E tem outras que morrem que tem várias casas. E aí consegue investir no reino, investir na obra, ajudar pessoas. Isso é maravilhoso. Jesus falou que mais importa dar do que receber. Né? Então, é muito importante você mostrar para Deus o quanto você o ama, o quanto você o quer, porque isso está sendo medido. Isso está sendo escrito por anjos. Tá? Deus está recolhendo o teu sacrifício. Em todas as áreas. Ele está recolhendo, ele está observando a tua vontade de buscar Ele. E vai se somando. Campanha atrás de campanha, experiência com Deus. E Ele vê você falar e conhece o teu coração. Né? Eu lembro que eu estava subindo aqui. Vocês ouviram o barulho de bicho? Tem que ficar esperto. Você viu que bicho que é ou não? Ficar esperto. Quando a gente ouve um barulho que a gente não conhece, melhor ficar ligado. Lagarto não faz esses barulhos não. Né, queridos? Então, é assim, ó. Agora ainda nós estamos no pé da montanha. Devemos ter subido já uns 500 metros. Né? Mas estamos bem baixo ainda. Tem 1 quilômetro para cima ainda. Só que são vários quilômetros em linha reta e 1,5 km de altura. Né? Deus está somando isso. E aí as áreas que estão atadas, que estão bloqueadas, começam a ser desbloqueadas. Por isso que a gente chama esse jejum e essa busca de jejum do rompedor. Né? Por quê? Todo sacrifício, assim como fez Daniel, aquele jejum, né? E saiu um anjo do céu para responder, né, a busca de Daniel, para dar resposta para ele. Mas teve batalha. Quando ele chegou, teve dificuldade. Quando ele chegou, ele disse para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que você começou a buscar e se humilhar, eu vim, né, para te responder. Porém, a resistência foi pelo principado da Pérsia, né? Quando diz ele príncipe da Pérsia, o principado da Pérsia, que são os demônios que tentaram segurar. O anjo, conseguiram segurar, o anjo teve que voltar aos céus e trazer um arcanjo. Que deu o arcanjo, já é um ser de outra magnitude, de outro poder. Né? Se a gente for entrar em estudo, você vai ver que ele é 7.000 vezes mais poderoso que um anjo. Né? Que são as esferas de criaturas celestiais. Né? Anjo, arcanjo, querubim, serafim. Né? Então aí Daniel recebeu porque estava jejuando. Também teve experiências lindas. Ele caiu prostrado na visão que ele teve, mas só ele viu, porque só ele estava pagando o preço. Então tem uma acepção que acontece: quem paga preço, quem não paga, quem jejua, quem não jejua, quem sobe monte, quem não sobe. Amém? Se você quer mais de Deus, você tem que pagar o preço. Então, queridos, olha como é que está o tempo. Tivemos que parar aqui nessa caverna, dar uma filmadinha aí, senhor. Como é que é? Aqui se chama Pedra do Almoço. Né? Olha para lá como tá. Não vamos poder subir mais hoje, devido ao perigo. Né? Ali vai chegar uma parte mais complicada. Estamos a uns 40 minutos do cume, né? Mas eu vou continuar aqui a gravação para vocês desse código. E esses códigos de sacrifício e voto são muito parecidos, né? O sacrifício primeiro você apresenta para Deus, depois você espera Deus te abençoar. E o voto, né? Você faz um juramento, um compromisso com Deus, né?
que é uma transação qualquer entre homem e Deus, né, o voto. E tem muitos aqui na Bíblia, olha só. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que eu estou fazendo, e me der pão para comer, veste para vestir, e eu em paz retornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra eu coloco aqui como coluna, será a casa de Deus, de tudo que o Senhor me der, certamente eu lhe darei o dízimo. Isso no primeiro livro da Bíblia, né, na sequência que nós temos, não a cronológica, Gênesis 28, 20. Qual que é a resposta de Deus para Jacó? Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido essa pedra, essa coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te dessa terra e torna-te a terra da tua parentela. Quer dizer, Deus já está abençoando, né, o Jacó para poder agora receber essa bênção. Já em Levítico 22, 21 diz assim, e quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, tá, olha aqui que usou a palavra sacrifício, grava isso, separando dos bois ou das ovelhas um voto, quer dizer, bois e ovelhas sempre valeram uma quantia, né? Ou uma oferta voluntária, sem defeito será. Quer dizer, quando você for entregar um voto para Deus, tem que ser coisa boa e não o resto, tá? Para que seja aceito, nenhum defeito haverá nele. Tá bem, querido? Então, sempre sacrifício tem que doer para entregar, tem que ser algo valioso, tem que ser algo poderoso. Você se engana quando você entrega qualquer coisa diante de Deus e acha que aquilo é um sacrifício, é um voto. Não, não é. Tá? Tem que ser algo poderoso. Lembra o sacrifício de Isaac? Né? Como foi forte, né? de entregar Isaac. Então, queridos, a gente tem que entender que sacrifício, o voto tem uma magnitude, tá bem? Se tem alguma área da tua vida que está travada, não vai há anos, não sabe se é maldição, se é magia, se é oração contrária, o que é. Quando você faz um sacrifício poderoso, que você se esforça, dói para entregar, depois fica pensando, puxa vida, entreguei aquilo, meu Deus, tal. Aí sim, isso é um sacrifício, tá? Levítico 22, 23. Porém, boi ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Tá? Se tiver lá um boi que tem as pernas mais curtas, um boi anão, alguma coisa, por oferta Deus recebe. Por voto não será aceito. Olha só como é que voto tem uma magnitude, né? Tem uma grandeza. Em Números 6:2, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu para se separar ao Senhor, tá? Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha. Nazireu vai ficar cabeludão, que nem era até que se cumpram os dias que se separou o Senhor, santo será, deixando crescer livremente o cabelo na sua cabeça. Lembra de Sansão, queridos? Sansão fez voto de Nazireu, tá? Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo que saiu da sua boca fará. Fez um voto, tem que cumprir. Então melhor não fazer, vocês já vão ver aqui, tá? Também ó, em Deuteronômio está escrito assim, ó, não trarás o salário da prostituta, nem o preço de um escravo ou sodomita à casa do Senhor teu Deus por qualquer voto. Deus não aceita dinheiro de tráfico, dinheiro de prostituição como voto. Não aceita. Porque ambos são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Voto e sacrifício carregam um caráter de santidade. Já estou terminando, calma aí. Em Juízes 11 diz assim, e Jefté fez um voto ao Senhor e disse, se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em sacrifício. Olha só, ele prometeu isso para Deus. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Então aqui tem o voto de um homem de Deus, e a resposta de Deus com o sim.
Tá? O sobrenatural acontece. Você nunca fez voto, você não sabe o tamanho do código que você está perdendo. Agora que bem importante, ó, Deuteronômio 23, 21. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás, não demorarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente vai o requerer de ti, e em ti haverá pecado. Tá? Então é sério voto. Em 1 Samuel 1,11, aqui eu acho que é o voto de Ana, não é? Ó, e fez um voto dizendo ao Senhor dos Exércitos: se o Senhor benignamente atentares para a aflição da sua serva, e se lembrares de mim, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Samuel 1,11. Olha que forte. Agora em Samuel 1,21, e subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual, e cumpriu o seu voto. É bíblico. Tem gente que fica lá, ai, é do Velho Testamento, é nada, é no Velho ou no Novo, Jesus se deu em sacrifício. Você tem que dar coisas em sacrifício, para que você prospere, alcance e rompa. Amém? É assim na magia. É assim no ocultismo, que eles aprenderam com a Bíblia e às vezes os cristãos não usam porque são destruídos, que eles faltam entendimento. Tá? Estou terminando. Aqui, o mais importante, Eclesiastes 5:4. Quando a Deus você fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. O que você fizer voto, paga-o. Melhor é que você não faça voto do que fizer e não cumprir. Não consistas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do pastor, do homem de Deus, que foi um erro o teu voto. Por que razão Deus se iraria contra você e destruiria obras das tuas mãos? Diz aqui a Bíblia que Deus destrói a obra das tuas mãos, teu castelo, tua horta, tuas coisas, se você fizer voto e não cumprir. Amém? Agora lá, Novo Testamento, em Hebreus, pelo cumprimento desse voto fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Novo Testamento, sacrifício de Cristo. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar o próximo como a ti mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Consegue amar a Deus em 4 níveis? Com muita força mesmo? É mais alto ainda que sacrifícios. Dificílimo de cumprirem. Amém? Em Filipenses, recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Aqui está Epafrodito, tá? Epafrodito fazendo um sacrifício, amém? Lá em Filipenses, para Paulo. Então tá entendendo, queridos? Tá entendendo? Sacrifício é algo bíblico, do Velho Testamento. Deixa eu virar aqui, tá? Também do Novo Testamento, tá? E as pessoas não usam esse poderoso código, esse tremendo código que o Senhor assim nos dá, tá bem? Quer romper em alguma área? Sua igreja não cresce, tua empresa não cresce, tua vida financeira não cresce, tua vida emocional não dá certo, você não consegue casar, você não consegue ter filhos, você não consegue alguma coisa? Faça voto, faz sacrifício, sobe monte, paga preço, raspa a cabeça, faça coisas, leve comidas aos pobres, faça diante do altar de Deus nas igrejas. Tem gente que fica com bloqueios mentais de chegar no altar de Deus e fazer sacrifício para coisas romperem. Coisas que eu não consigo alcançar, o que eu faço? Eu fico esperando o tempo passar? Não, eu já vou lá e sacrifico, faço voto. Aí as coisas chegam, as coisas rompem, começo a operar coisas que eu não operava, começo a ministrar coisas que eu não operava. Já fiz pessoas saírem de países para virem fazer impartição comigo. Países, pessoas que diziam assim, eu nunca faço impartição. Pois eu fiz sacrifício, fiz a pessoa vir fazer impartição por ordem de Deus, Deus ordenando. Tá? Isso não é magia, isso é Bíblia. São atos proféticos que você faz. Então preste atenção nesses poderosos códigos. Aquilo que você não consegue alcançar, faça em nome de Jesus. Qual a diferença entre voto, uma oferta, sacrifício
e dízimo, tá? Eu vou falar bastante sobre porcentagem dessas coisas, tá? Vou ter que fazer em outro vídeo, que esse aqui ficou muito comprido, tá? Mas o voto se faz uma promessa para Deus, tá? E tem que ser não é uma barganha, é algo que você faz entre você e Deus, tá? Você não vai fazer uma coisa absurda, um voto. Senhor, o Senhor me dá tantos mil por mês e aí eu vou abençoar a tua obra. Não, isso aí você está colocando Deus à prova. Isso não funciona. Amém? Voto, você chama a Deus para um compromisso, tá? Um compromisso com Deus que você faz, tá? E logo você tem que cumprir. E o sacrifício não, você faz o sacrifício antes e espera a bênção depois. Eu acho mais legal fazer sacrifício que voto. Acho bem mais poderoso, né? De verdade, eu nunca fiz um voto, só sacrifício, tá? Mas tem pessoas que fazem, é bíblico. Então fica na dispensação do Senhor, coisa que você não consegue, vai ficar esperando a vida inteira. Tem áreas da tua vida que não rompe. Eu estava conversando com a Nilcele esses dias, eu vi pessoas que eu vi 5 anos atrás, vejo agora, 5 anos depois, não prosperou em nada, tá tudo igual, gastou 5 anos da vida, não conquistou coisa alguma, nem espiritual, nem material, tá tudo igual. Qual que é a probabilidade nos próximos 5 anos tá tudo igual? Imensa. Não faz um curso, não faz uma língua, né, mais um idioma, não tenta novas áreas, não busca os novos horizontes, não faz nada, não conquista nada, nem para o seu intelecto, nem para o seu físico, né? Tá só que engorda, não consegue manter e nem regredir, sempre a saúde está pior, sempre as finanças estão piores, sempre está devendo mais, sempre não sai do banco da igreja, não faz a obra do Senhor, não ajuda nem financeiramente, nem fisicamente, nem espiritualmente, né? Sempre dependendo dos outros, nunca sendo uma benção, tá bem? Se esse vídeo falou com você, põe um like para mim. Às vezes eu vejo lá, milhares de pessoas assistem, né? 1% põe um like, 2%. Gostou, põe lá, compartilha, porque daí sim você vai estar plantando uma boa semente, tá bem? E que Deus te honre, te prospere, em nome de Jesus. Tchau, tchau.